Boa noite, pessoal. Estou fazendo essa videoaula aqui porque me reportaram que vocês estavam com algumas dúvidas referente a como fazer a leitura da planta baixa, né? E como eu já tinha falado em sala de aula, a planta baixa ela é um corte à altura de 1,5 m, tá? Aproximadamente, onde que você pega a edificação, remove tudo isso que está 1,5 m acima desse corte e olha de cima para baixo. E assim a gente constitui a planta baixa, né? Como a gente pode perceber aqui, neste modo, é exatamente isso. A edificação ela foi cortada, tá? Ela foi cortada num plano horizontal. Toda a parte de cima você remove e você olha essa planta vista de cima, e esta é a visão que nós temos, removendo toda essa parte de 1,5 m para cima da edificação. Vamos para a planta de vocês, que é essa planta aqui, tá? Vocês podem perceber que pode dar uma confusão na cabeça da gente, porque são várias linhas, tá? Como aqui está um arquivo digital, não está impresso, a gente tem que aproximar um pouco para a gente ver as hierarquias de linha. Você percebe que tem linhas, por exemplo, a linha da porta, ela está mais fina que a linha da parede. A linha do próprio piso está mais fina que a linha do próprio layout dos mobiliários, que consequentemente está mais fina do que a da parede. Mas essa planta aqui, para vocês entenderem a leitura dela, eu fiz um modelinho básico 3D aqui, e essa aqui é a mesma planta que a gente tem lá, porém ela está limpa, né? Está sem nenhum mobiliário. Se vocês notarem, essa planta aqui, ela está no modelo tridimensional. Essa aqui foi cortada, tá vendo? Essa linha laranja aqui é o que foi cortado, 1,5 m dela. Se vocês perceberem aqui, ó, se eu mover essa linha de corte para cima, a altura toda da casa é essa. Mas a planta, ela é um corte a 1,5 m, que dá esta altura aqui, e a gente olha de cima, porque a gente acaba fazendo a leitura das paredes, que ficam dessa forma, das portas e janelas. Vamos voltar para a nossa planta. Isso aqui constitui a parede da casa, assim como isso daqui. Eu fiz uma planta aqui para vocês, que ela está mais limpa, tirei um monte de informação dela, assim vocês conseguem fazer a leitura das informações. Esses elementos aqui são as janelas, tá? Esses elementos aqui é o que constitui a janela. Como eu mostro para vocês aqui, até mais para frente. Deixa eu ver. Na parte onde que fala das janelas. Os vãos de janela, que são esses aqui. A janela, vocês vão perceber que é um corte a 1,5 m de altura, e quando você olha de cima, você vê a linha da parede e a linha que é referente ao peitoril, que é essa linha de baixo da janela. Esses dois filetes que nós vimos é como se fosse a esquadria, o vidro da janela. Essa parte aqui é a parte onde que a gente apoia o braço da janela, onde que começa a janela, como está mostrado aqui, essa parte de baixo. Elas estão em alturas diferentes, olha, que desce um pouco para começar a janela. Por isso que, visto de cima, a gente tem essa visão aqui, né? Como vocês podem perceber. E no projeto a gente coloca primeiro a largura, depois a altura dessa janela, para depois vir com o peitoril. O que é isso? Largura da janela, altura da janela e o peitoril dela, que é a distância dela até o piso. Tá? Nesse caso, quando as janelas elas vêm pontilhadas, ou seja, a linha aqui, em vez de vir contínua, ela vem pontilhada, significa que essa janela está acima de 1,50 m. Então, significa que essa linha de corte aqui, ela não cortou a janela. Essa janela ela está mais alta.
Então, quando você vê uma linha tracejada, você pode saber que se trata de uma janela ou um basculante, ou uma janela que é mais alta do que 1,50 m. Ou seja, o peitoril dela, tá, é acima de 1,50 m. Então, é por isso que essa linha ela viria tracejada. Não é o caso aqui. Tá? Aqui, vocês veem essas nomenclaturas, que é o nome do ambiente, a área quadrada desse ambiente e o nível desse ambiente. Vamos perceber aqui que nessa casa ela começa, a entrada dela é por uma varanda. Ela tem um passeio que contorna ela. Esse passeio está no nível mais 5. Então, se você perceber, do lado de fora da casa está no nível 0. Se eu pego essa calçada que está ao lado da casa, ela está 5 centímetros mais alta do que aqui. Se eu for dessa calçada para a varanda, eu subo mais 5, porque 5 está 10. E dessa varanda, para eu entrar para a sala, olha lá, de 10 para 5, eu subo mais 5. Tá? Então, significa que, em relação à calçada aqui, ó, a nossa sala ela está 10 centímetros mais alta. Tá vendo? A sala está no nível mais 15, a calçada está no nível 5. Em relação à varanda e a nossa varanda está 5 centímetros abaixo da nossa sala. Então tem um desnível aqui. Quando você atravessa essa porta aqui, você tem um ressalto de 5 centímetros. O restante da casa aqui tá no mesmo nível, com exceção do banheiro, que ele tem um desnível um pouquinho menor, 2 centímetros, para logo em seguida ele descer também mais 2 centímetros, que é a área do box. Essas áreas aqui, normalmente ela tem esse desnível mais baixo. Aí os outros demais ambientes estão todos no mesmo nível da sala, ok? Esses elementos são as portas. Isso aqui é o alisar da porta, que é a estrutura da porta. Normalmente as pessoas costumam nem representá-lo, tá? Mas fica a critério. O que deve ser representado obrigatoriamente é essa folha da porta e o arco dela, ok? Você vai usar aí o seu compasso, o seu transferidor para estar fazendo aí. Essa linha pontilhada aqui, ó, tá contornando no projeto, aqui, vocês vão perceber, está escrito projeção da cobertura. Ou seja, o telhado, ele avança e pega e cobre toda essa área. Então, esse pontilhado aqui corresponde à cobertura do telhado da casa. Essa outra linha aqui, que corresponde a um passeio que tem em volta da casa. Tá? Como se fosse uma área pavimentada de concreto que tem contornando aqui a casa. Isso aqui é porque o projeto é antigo e tem aquelas caixas de ar-condicionado. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o projeto completo, que é esse aqui. Vocês vão perceber que é essa caixa aqui, ó. Tá vendo? Então é por isso. Tá? Aqui está o projeto completo da casa. E essa aqui que eu passei para vocês foi apenas a planta. Que a planta ela já está com layout. Tá? Então, ou seja, está com os mobiliários e tudo. Então, esses elementos aqui são os elementos da parede. Vocês vão perceber que eu fiz aqui para vocês com os elementos da parede pintados de preto, para vocês entenderem. Isso são os elementos que são as paredes. Esses elementos são as janelas. Esses elementos são as portas. No projeto vocês vão perceber que as medidas das portas, ela tem 70 de largura por 2,10 de altura. Tá? A do banheiro ela é menor, está com 60. E a da sala ela é maior, ela está com 80. Esse elementozinho aqui é um pilar. Se a gente for perceber aqui no projeto, deixa eu subir a linha de corte para vocês verem. É um pilar, tá vendo? Então, se você pegar a planta, fazer um corte 1,5 m e olhar de cima, você pegar o projeto, você vai ter uma vista exatamente do que seria a planta baixa, ok? No caso aqui, deixa eu pôr o corte meu a 1,50 m, isso,
Agora sim, agora vai estar certa a leitura. Aqui sim é a nossa planta baixa. Tá? Vamos voltar aqui para o projeto. Vocês vão perceber que aqui está escrito projeção da laje. Está um pontilhado aqui, projeção da laje. Por quê? Porque essa casa aqui ela não tem laje, com exceção do banheiro. Deixa eu pôr aqui, ó, isso. Quando vocês verem um corte que cortou a casa, esse corte aqui é o corte AA. Então, quando vocês começarem a pegar a representação de cortes, vocês vão perceber que isso aqui é a indicação do corte. Esse traço ponta aqui significa onde que esse corte está passando. Aí esse corte ele já corta na vertical, não corta a casa na horizontal. Então, quando a gente corta isso daqui e olha de frente, a gente vê o banheiro e tá vendo a laje que tem em cima do banheiro? Essa laje ela só pega o banheiro e o corredor, assim como tá a planta aqui, ó. Essa laje ela cobre esse pedaço aqui, que eu tô contornando aqui, tá? Então ela pega esse banheiro, esse trecho aqui da área de circulação, não contorna mais. Essa janela aqui, ela deveria estar pontilhada, tá? Ela deveria estar pontilhada, porque olha o peitoril dela. Ela tem 50 de largura, 50 de altura e 1,60 de peitoril. Então ela está acima da linha de corte. Aqui ela está errada. Deveria estar toda pontilhada, tracejada. Tá? Vou pegar aqui a planta que está com as paredes estouradas para vocês perceberem que esses tanto de informações e textos que tem pode atrapalhar a princípio o começo da leitura de quem está iniciando. Tá? Mas os elementos que são fundamentais identificar são as paredes, as esquadrias, ok? E o nome dos ambientes onde que vai estar o nível. Para tratar planta baixa, esses níveis aqui não vão fazer diferença. Mas quando você for tratar um corte, vocês vão perceber que a área que está no nível 0, a área que está no nível mais 5. Depois, deixa eu pegar um corte que pega a varanda. Aqui, ó. Nível 0, nível mais 5, nível mais 10, dentro da casa, nível mais 15. Tá? Então, no corte e nas fachadas, que a gente vai ter a importância desses níveis aqui. Em planta baixa, eles servem apenas para indicar o desnível através dessa legenda. A gente não consegue ver desníveis e alturas verticais em planta. Tá? A planta a gente não consegue ver. Por isso que é importante a gente identificar aqui as alturas, tá, dos elementos, porque em planta a gente não consegue determiná-los. Tá ok? Então, para a gente poder representar, tá, janelas e portas, a gente tem que pegar aqui, ó, no caso da janela alta. Olha aqui, o corte não pegou a janela alta, então ela é representada em tracejado. Já aqui, cortou, pegou a janela, por isso que a gente vê essa linha da parede, a gente vê essa linha aqui de baixo e vê aquelas duas linhas próximas, que são essas do meio, que são a esquadria, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aqui, tá vendo? Essas duas linhas próximas é a janela em si. Essas duas linhas mais finas aqui, que seguem a parede, são essas linhas de baixo, tá? E isso compõe o desenho da representação da janela, quando a janela está na linha de corte da planta. Tá? No caso daqui, da janela alta, vocês vão perceber que, como a planta é um corte 1,50, a janela está mais alta. Se a janela está mais alta, ela não foi cortada. Olha aqui, ela é vista de lado, a altura dela. Então, ela é representada tracejada. Ok? Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Olha, tracejado. Tá? Então, caso vocês pegam uma planta, por exemplo, essa planta aqui, para fazer uma leitura,
A gente vai pegar aqui, ó, vou dar um zoom. Vamos perceber aqui que essa porta é o tipo de porta de 2 folhas de correr. Ela corre para dentro da parede. Essa folha aqui, ela corre para cá. Esta folha, ela corre para cá. Então, é uma porta de correr. Essa daqui também é uma porta de correr e corre para dentro da parede. Tá? Essa folha aqui, ela corre nesse sentido aqui, para a esquerda. E cria esse vão de passagem. Uma diferença entre representação de porta, quando as portas são de folhas de abrir, que são as convencionais, a gente sempre representa elas totalmente abertas. Quando as portas são de correr, a gente representa ela meio aberta, não totalmente aberta. Tá? Essa é uma diferença, por isso que as portas de correr, vocês estão vendo que elas não estão totalmente abertas e nem totalmente fechadas. Já as portas de abrir, elas têm que estar totalmente abertas, tá ok? Aí essa é uma diferença aí, tá? Espero que essa explicação tenha ajudado aí, tirado algumas dúvidas. Caso vocês tenham mais dúvidas, é só comunicar que eu faço uma outra videoaula explicando. De repente a gente pode até fazer uma conferência aqui com todo mundo participando, que aí a gente tira as dúvidas na hora, beleza? Forte abraço, tchau. Bom, pessoal, tirar umas dúvidas aqui referente ao carimbo, tá? A altura do carimbo, ela pode variar, isso não importa. Eu coloquei algumas medidas aqui, tá? De 0,7 centímetros, de 1,4 centímetros, algumas medidas de sugestão aqui para você subdividir, vai depender do número de informação que você quer inserir aí no seu carimbo. A medida que vocês não podem alterar é essa medida da largura, que aqui está 17,5, tá? Essa medida de largura, ela tem que ser 17,5. Nesse caso aqui, vocês contam a medida da margem para depois estar fazendo o carimbo. No caso aqui, a nossa margem aqui, da lateral direita, ela está com 1 centímetro. A nossa margem da lateral esquerda, ela está com 2,5. Então, você vai ver que a inferior também está 1 centímetro. E o carimbo, ele vem comunicando aí após essa margem, tá? Vou dar um exemplo aqui, porque esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele está no A4, e vocês estão desenvolvendo no A3. Como que seria isso no A3? Vou abrir aqui um projeto, essa folha aqui é uma folha A4, vocês vão perceber aqui que é aquela situação, tá? A margem de 1, de 2,5, de 1 e 1, igual vocês fizeram em sala de aula. O carimbo, você vai pegar aqui, como eu coloquei no exemplo, você pode colocar subdivisões dele aqui da maneira que você achar melhor. Você pode pôr divisão de 1 centímetro de altura, para você ter inserido o texto dentro, tá? Você pode estar colocando 0,7, tudo vai depender aí de como que você vai querer inserir essa informação aqui dentro. E a quantidade de informação que vai determinar o número de linhas que vai ter esse carimbo seu. É como se fosse uma tabela. Tá? Sugiro vocês trabalharem com as linhas nessa altura aqui, tá? De 1 centímetro. Vou voltar aqui, vocês perceberem que aqui nós temos uma linha, 2, 3 linhas e tem esse espaço aqui embaixo que necessariamente ele nem precisaria, tá? Vocês poderiam estar pegando aqui, abordando aqui já direto na parte inferior, não tem problema. A questão toda é esse, no caso do A4, ele ocupa toda a largura. Aí você tem uma diferença de 1 centímetro aqui, tá? Que é para estar inserindo o texto, e você pode estar criando aqui divisões de coluna ou deixar sem divisões, igual eu coloquei aqui. Mas no caso de vocês, é no A3, ó, esse formato aqui é o A3, tá? E o carimbo, ele é inserido na parte inferior do canto direito. Ele vai pegar 17,5 de largura, e vocês podem começar a fazer igual eu falei lá, ó. Vou pegar um exemplo aqui, ó, vou descer aqui. Podem contar 1 centímetro, 2, 3 centímetros de altura. Aí você faz uma tabelinha, tá? Uma tabelinha com 3 linhas, tá? Se você quiser dividir aqui, com linhas aqui, entre disciplina docente, se quiser pôr aqui uma linha dividindo, se quiser deixar tudo junto. Se você quiser fazer uma linha na lateral aqui, tá? Também. Tá? Vou pegar aqui, vou fazer aqui a linha aqui, ó. Se quiser criar essa tabelinha assim na lateral, não tem problema.
O que não pode é essa largura aqui ultrapassar 17,5. Quando a gente dobrar esse A3 para ele virar um A4, seu carimbo não vai ser cortado, tá? Seu carimbo vai estar todo na página principal. Então, a questão do carimbo é essa daqui, tá? Com relação a como começar o meu desenho, você vai pegar aí seu escalímetro, vai lá na planta baixa de vocês, vocês vão perceber aqui qual que é a medida de largura total que vocês têm que trabalhar, tá? Aqui no caso aqui, a largura que a gente está trabalhando aqui, está dando 7 metros de largura, que é dessa parede até essa parede, tá? Ó, 7 metros, e tem 50 centímetros de passeio, tá? 50 não, desculpa, na verdade aqui é 40, 50 são contando mais 10 dessa projeção do telhado aqui, que esse pontilhado. Então é 40 centímetros do passeio, 40 do lado de cá e 40 do lado de cá, tá? Então a gente tem 7,80 de largura. Se a gente vai pegar aqui o comprimento aqui no total, aqui ó, 7,70, tá? A gente soma mais 40 aqui, mais 40. O que que você precisa? Você vai pegar aqui dentro aqui do seu desenho e dimensioná-lo da melhor maneira. No caso aqui, vocês têm que fazer só a planta. Então, tenta centralizar a planta aí. Não tem problema se ela ficar mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, tá? Então, pensa aí o espaço que essa planta vai ocupar. Então, aí você faz as medidas como se fosse um quadrado, com as medidas totais da planta. Então, você vai perceber que ela vai ocupar aquele pedaço. Aí, dentro dali, você já começa a desenhar. E aí, você já vai saber o espaço que essa planta vai ocupar aqui dentro do papel. Tá ok? Em relação ao carimbo e como vocês vão começar o desenho, tá? Vocês podem seguir as instruções que eu deixei aqui nessa aula, tá? Eu coloquei aqui na primeira etapa como que vocês começam fazendo as divisões, tá? Onde você vai começar, se vocês tiverem aí, não tiver baixado a aula, vocês podem acompanhar aqui pelo vídeo pausando, né? Para que vocês comecem a fazer todas as divisões das paredes, os traços de referência. Vocês vão fazer primeiro tudo fechado, não precisa preocupar com o nível, fazendo um traço bem fino que você vai poder apagar depois, não faça forte, senão na hora que apagar vai ficar marcado. Para depois vocês fizerem todos os traços simples, você já vai ter toda a estrutura da planta, aí sim você já vai começar a fazer os traços firme, vai apagar as linhas que saem, as rebarbas, para você pegar e deixar a linha mais sólida, mais contínua, tá? Então você começa a fazer uns traços de esboço para depois fazer o traço reto. Se você já começar fazendo o traço reto, você tem chance de estar errando muito mais do que se você fizer o esboço. No caso, você errou o esboço, já que seu traço, sua linha está bem fininha e suave, vai ficar fácil de você apagar. Agora, se chegar a desenhar uns traços já sólidos e fortes como traços finais, se você errar, vai ficar difícil de você estar apagando aí, vai estar marcando seu papel, você pode estar até rasgando. Então, começa fazendo os esboços com traços bem finos e suaves, tá? Depois que você tiver todo o desenho da planta nesses traços finos, aí você vem contornando com a régua e passando as linhas retas e sólidas, tá? E respeitando também a espessura, utilizando os lápis mais grossos e os mais finos quando você estiver dando o acabamento final, ok? Espero que tenha ajudado aí, pessoal. Um abraço. Até mais.